Opa, e aí? Aqui é o Roots. E puta que pariu, 10 anos de Five Nights at Freddy's. Estamos nós ficando velhos. Bom, demorou pra cair a ficha de que talvez eu teria que fazer um vídeo especial de 10 anos, só que eu estava sem ideias ainda, então eu estava nos rascunhos, eu fazia um vídeo jogando enquanto zoava, mas não, só esqueci mesmo disso e o Noah me deu a ideia de fazer um vídeo contando a história do FNAF 1. E eu dei uma revolucionada e vou fazer algo um pouquinho maior. Bom, eu adoraria também, né, se eu tivesse a chance de fazer algo como o Eu Nunca Volto e o próprio Noah estão fazendo. Eles lançarem filmaços, né, de FNAF deles, né? Só que acho que não cabe a mim, porque vai bater o dia 8 e eu nem terminei FNAF 6 ainda, todos os episódios. Então, o que vai ser? Eu vou contar a história de FNAF 1, né? Como vai funcionar isso? Esse vídeo eu acho que eu também vou acabar lançando em outro canal, né? Esse vídeo já não tá no outro canal também agora, aqui nesse exato momento, porque eu sempre tive vontade de criar um canal pra fazer teoria de FNAF, etc, e quem sabe não dá certo. Bom, o que nós vamos fazer aqui não é só contar a história do FNAF 1, mas contar as duas histórias de FNAF 1. Como assim, você me pergunta? Se você, se você tem um mínimo de QI normal, você já deve ter reparado que a história de FNAF, ela não é algo pré-definitivo. Ela foi algo que o Scott Cawthon foi escrevendo conforme ele foi desenvolvendo cada jogo. Então, o que cada jogo de FNAF ele é hoje em dia, ele não é exatamente a mesma premissa que ele era no dia que ele lançou. Alguns sim, mas grande maioria e os primeiros não são. Então eu tô aqui para contar como era a história de FNAF 1 do Velho Testamento e como ela tá agora, né? Quais são as mudanças, não exatamente as mudanças, porque primeiro eu vou contar uma e depois eu vou contar outra. Uma é mais simples, etc. Então vai ser meio que a história de quando o FNAF 1 lançou e o que girava em torno, né, dessa primeira história, que era o FNAF 1, 2 e 3. E, né, a história de como ficou o FNAF 1 pós o Sister Location. Sim, desde o Sister Location já vem tendo retcons do FNAF 1 em mínimos detalhes que a gente nunca, né, notou, mas que são coisinhas bestas que a gente nem deveria dar tanta importância. Bom, sem muita delonga, bora lá, né, pra essa brincadeira. O jogo acontece no verão, como insinuado na sinopse do jogo. O ano, muito provavelmente, é 1993, pois quando completamos a quinta noite recebemos um cheque e o salário bate com o salário mínimo dessa data. E junto do salário, é também revelado o nome do protagonista, Mike Schmidt. Mike provavelmente é um homem que não sabe ou não acredita nas coisas que já aconteceram nesse lugar, pois se soubesse ou acreditasse, não estaria trabalhando lá. Mike assinou para trabalhar no cargo noturno como segurança. Da meia-noite até às 6 da manhã, terá que ficar acordado e cuidando do lugar para que ninguém entre ou tente roubar as coisas. Mike se encontra na sua sala de segurança, aonde ele tem luzes para checar se alguém está na porta e fechar para se proteger. Ele também tem acessibilidade às câmeras do lugar para ficar de olho sem precisar sair do escritório. O jogo retrata sendo um tablet, mas como na época não existia essa tecnologia, muito provavelmente é que nem no filme e no Help Wanted. Ele vê as câmeras através da TVzinha. E de cara a ligar as câmeras somos introduzidos aos antagonistas do jogo, sendo eles Fred, Chica, Fox e Bonnie, que teremos que enfrentar durante o jogo. Bom, durante as 4 primeiras noites, alguém vai ligar pra gente e nos contar informações sobre o lugar e essas coisas para nos acostumarmos melhor com o trabalho. Não são ligações diretas, são mensagens gravadas de semana passada do segurança anterior. Não exatamente o segurança, mas alguém que estava trabalhando no lugar e como não tinha segurança, ele assumiu o cargo temporariamente até alguém se contratar. No caso, o Mike. Na primeira noite, a ligação que toca é uma introdução ao trabalho novo, ao lugar, à empresa, melhor dizendo, onde o Funny Guy nos dá uma boas-vindas um pouco suspeita. Ele nos introduz de forma comum, mas depois diz que a empresa não se responsabiliza por morte ou desmembramento e coisas ruins que podem acontecer, dando a entender que já deve ter acontecido coisa no lugar. Ele também diz que os animatronics têm um modo noturno para andar, para não estragarem, e diz que eles não podem andar durante o dia graças a tal mordida de 87. Até hoje não sabemos quem deu a mordida, mas nesse primeiro jogo, quando lançou
Suponhamos que teria sido um dos 4 antagonistas, sendo Foxy e Fred os mais prováveis de terem dado entre eles. O cara do telefone também cita que os animatronics eles vão ver a gente como um esqueleto de metal sem a carcaça de animatronic, o que faria que eles tentassem nos colocar à força dentro de um traje, o que levaria à nossa morte. Funny Guy também cita que os animatronics já estão cantando nesse palco há pelo menos uns 20 anos, o que indica que talvez tudo isso tenha começado nos anos 70. Na terceira noite, Funny Guy interage de forma estranha ao dizer que está surpreso de ainda estarmos lá, mas depois ele se corrige dizendo que não é porque as pessoas morrem, mas sim porque saem a esse nível do campeonato, dando a entender que realmente acontecem muitas coisas estranhas quando se está trabalhando lá, coisas que Mike está vendo, né, enquanto trabalha. E na quarta e última noite, Funny Guy liga pra gente e dá pra se escutar barulhinho de batidas na porta e essas coisas, até que ele é atacado por um som desconhecido até então. Mas uma das suas últimas falas é para checar as cabeças vazias no fundo. Ele sempre quis saber o que tinha lá. Muito provavelmente, como ele está sendo atacado pelos robôs, ele sabe que vai acabar ficando preso lá e pede para que Mike, de certa forma, vá lá conferir se ele ainda está vivo. Durante a primeira noite, os únicos animatronics que vão sair são Bonnie e Chica. Bonnie é realmente o único que realmente chega na sua porta para tentar te matar. Chica não consegue chegar a tempo antes da noite acabar. Bonnie, de início, pode acabar entrando na Parts and Service e fica do lado do endoesqueleto, cujo não tenta colocá-lo dentro de um traje, revelando que Funny Guy estava mentindo, ou achava que estava falando a verdade. Então a razão para os animatronics tentarem te alcançar é outra. Ao decorrer das noites, os animatronics vão ficando mais ativos, coisa que o Funny Guy cita que vai acontecer. Durante a noite 2, Chica pode até chegar a conseguir entrar na sua sala, dependendo de você conseguir fechar ela. Foxy já demonstra uma instabilidade, querendo fugir do lugar onde está e talvez até conseguindo, dependendo se você não prestar atenção. Na terceira noite é quase certeza de que ele vai sair para te matar. Foxy corre até você, você tem que ser rápido o suficiente para ver que ele saiu e fechar a porta. Enquanto Fred, o que é bem raro de acontecer, pode sair na noite 3 também, mas é bem mais provável que ele comece a sair durante a 4 e a 5. Mas na 4 é quando ele realmente começa a sair. Fred, ele fica no seu palco e depende de você ficar olhando para ele não sair do lugar. Caso ele tenha saído, a cada movimentação, Fred dá uma risada. Fred fica escondido no escuro. Você tem que ficar atento para onde ele está indo e para onde ele está chegando, porque Fred não aparece na porta quando ele está lá. Então se ele estiver na porta e você não fechar, ele vai entrar eventualmente, assim te matando, seguindo dessa forma até a 7ª e última noite. Ao decorrer da gameplay, coisas podem acabar acontecendo, coisas sobrenaturais, melhor dizendo, como os animatronics ficando com os olhos escuros ou coisas aparecendo na sua tela. Tem pôsteres em um corredor que podem ser trocados por pôsteres de almas chorando. Então, ao que dá a entender, os animatronics estão sendo possuídos. Mas por quem? Uma coisa que pode acontecer também é aparecerem jornais colados nas paredes contando coisas que aconteceram no dia de 26 de junho. O ano até então, durante o lançamento do jogo, nunca é citado. Mas o que acontece foram que 5 crianças desapareceram nesse dia e um suspeito foi levado à prisão. Foi interrogado, mas foi liberado por falta de provas. Os jornais citam que o assassino se vestiu como um dos mascotes para atrair as crianças para a sala dos fundos e matar elas. As crianças em si nunca foram encontradas. Também jornais citam que os animatronics começaram a feder e colocar para fora dos olhos e boca coisas como se fosse sangue e muco. Tem um pai que até falou que pareciam cadáveres reanimados. Então o que dá a entender é que o assassino matou 5 crianças e escondeu dentro dos corpos. Mas bom, como que isso teve que acontecer? Por que isso aconteceu? Esse tipo de coisa é mais explicado pra frente, mas uma coisa que a gente tem que começar a considerar é que se o cara tinha acesso aos animatronics, muito provavelmente ele era um funcionário. Coisa que mais pra frente vem se confirmando sim. Mas espera, tem 4 animatronics, Fred, Chica, Fox e Bonnie. Quem que é a 5ª criança dentro do animatronic? O
Durante a gameplay, o que pode acontecer é você ter um glitch na tela e ir para a câmera que está ali do seu lado na porta. Vai aparecer o pôster de um Fred dourado, e quando você abaixar a câmera ele vai estar lá, na sua sala. Ele não vai te matar de início, mas conforme você olhar para ele, eventualmente ele vai te matar. Para você tirar ele da sua sala, você tem que levantar o monitor de volta. E esse mesmo animatronic aparece e te dá um susto se você ir na Custom Night do jogo, que é a 7ª noite, e colocar 1987, cada número para um animatronic na dificuldade, dando a entender que talvez esse animatronic tenha algo ligado a 1987. Quem sabe ele deu a mordida. É isso que dá a entender nesse jogo. Mais pra frente, vem se desconfirmando. O animatronic nos arquivos do jogo é chamado de Yellow Bear, urso amarelo, mas a comunidade apelidou ele carinhosamente de Golden Freddy. Então, as 5 crianças são Fred, Chica, Foxy, Bonnie e Golden Freddy. Coisa que não acontece no FNAF 1, mas complementa a história desse jogo, são as cutscenes que acontecem durante o FNAF 2, que nos arquivos do jogo são chamadas de Dreams, que seriam sonhos. Supostamente, a comunidade acredita que esses sonhos são do Mike, que é onde ele está sonhando que ele está dentro do Fred e coisas acontecem quando ele está no palco, como os animatrônicos olhando para ele, o próprio Golden Freddy aparecendo na frente dele e um novo personagem, que viria a ser apresentado no FNAF 2 como o Puppet. Isso, em um grande resumo, é as coisas que acontecem com o Mike quando ele trabalha na pizzaria. Após a 5ª e a 6ª noite, ele ganha um cheque de pagamento. Só que durante a 7ª, no final, ele ganha um cartão de demissão, um papelzinho rosa, que diz que ele é demitido por mexer nos animatronics, falta de profissionalismo e odor. Falta de profissionalismo pode ter sido qualquer coisa, mas mexer nos animatronics, muito provavelmente, ele pode ter tentado, não lutar assim, eu diria, mas mexer nos animatronics para ver do porquê eles estavam andando, ou até ver o traje em que estava preso o Funny Guy, o que acabou impregnando nele um odor, mas muito provavelmente ele mexeu nos animatronics mesmo, porque eu não sei se a Fazbear iria reportar ele ter mexido no animatrônico que não está sendo usado, um Fred Fazbear zoado ali no canto. E após isso, Mike é demitido e não pretende nunca mais voltar a trabalhar nos lugares. Provavelmente não. Bom, essa é a história do jogo durante o lançamento, na data e extensões de universo feita durante o FNAF 2 e o 3. Coisas que começaram a ser estabelecidas no 4 e juntadas no 5 e estabelecidas mais pra frente são correções e retcons. Coisas que eu vou contar agora na história. De certa forma, corrigindo e adicionando coisas que faltaram nessa versão que eu contei. Bom, para começar, Mike conhece o lugar. E com certeza deve ter tido uma boa razão para trabalhar lá. Porque ele não trabalharia lá, porque ele conhece o lugar. Como seu pai é um dos fundadores. No final da década de 70, lá para 80, Henry, Emily e William Afton fundaram o lugar, a Fredbear's Family Diner, que viria mais para frente, ser fechada por tais motivos e dar origem a outros restaurantes, como a própria Freddy Fazbear Pizza, a do FNAF 2 e reabrir a primeira como lugar do FNAF 1. O que aconteceu foi que Mike tinha sim um irmão, tinha realmente uma família, Detalhe, o nome dele é Michael Afton. Ele matou o irmão nos eventos do Five Nights at Freddy's 4, colocando o irmão com a cabeça na boca do animatronic. Fredbear, o urso amarelo que nos é apresentado lá no FNAF 1. Seu nome não é Golden Freddy, muito provavelmente esse é um nome só por dentro pra gente, dentro da história, provavelmente não é Golden Freddy. Aonde só tinha esses dois animatronics que eram, o Springbone e o Fredbear, que davam para ser vestidos. E justamente o Springbone foi quem foi vestido para matar 5 crianças, coisa que aconteceu em 1985. O Mike ter matado o irmão foi em 83, então não, essa não é a mordida de 87. E a morte do irmão do Mike foi o que justamente levou ao fechamento desse primeiro lugar. Então, a gente tem a noção de que o 1 se passa 10 anos após o 4. O Mike muito provavelmente está realmente precisando de dinheiro, ou como no filme está tentando sustentar a irmã. Talvez ele esteja cuidando dela, porque talvez ela não more com o pai, essas coisas. Mas a gente vai levar que é realmente só falta ou necessidade de dinheiro. Agora, o nome Mike Schmidt. Bom, tudo isso aconteceu de certa forma em uma cidade só, em uma ou duas, No caso,
os eventos que acontecem na Fredverse acontecerem em New Harmony, como citado nos livros da trilogia. Mas Fred, essas coisas acontecem em Hurricane mesmo. E, né, tem o William, pai do Mike, que foi sim levado à cadeia, mas foi liberado por falta de provas. Justamente, esse cara não é boa gente, todo mundo conhece ele e sabe dessa merda que supostamente ele fez. Ou seja, esse nome não carrega uma boa fama, o que levaria talvez o Mike mudar seu nome para Mike Schmidt. Mike realmente é o nome dele, pois está assinado no cheque Mike e não Mike. E lá nesse tipo de coisa você tem que assinar o seu nome mesmo e não apelido. Agora, Schmidt, a gente não sabe se é um sobrenome novo que o cara arranjou ou se é um sobrenome que ele já tinha. Lembrando que Michael Afton é como a gente chama ele por ser filho do William Afton, mas nunca é citado Michael Afton durante os jogos. É só citado Michael. Ele fala, sou eu, Michael. Mas a gente não sabe qual é o sobrenome que ele realmente usa. Mas a gente supõe que ele trocou de nome para não ser, né, uma referência ambulante a um assassino da cidade. Que também é o portador do livro Secured Logbook. Ele risca e escreve Survival Logbook, referente ao tipo de coisa que acontece no cargo noturno daquele lugar. Tem as assinaturas do Mike, dando a entender que ele sabe das coisas que estão acontecendo, como fantasmas possuindo as crianças, essas coisas. E o mais importante, tem 3 pessoas conversando nesse livro. Mike, a gente já sabe que está trabalhando no lugar, lendo o livro. A criança chorona, o irmão de Mike está se comunicando com ele. E a quinta alma, que jogando uns joguinhos ali no jogo, no livro, melhor dizendo, a gente descobre que o nome dessa quinta alma que possui o Voodoo e Freddy é Cassie. O nome é ambíguo, portanto, o gênero não se sabe, mas como nos livros tem uma mesma personagem, só que possui um animatrônico diferente, claro, devido a serem universos diferentes, a gente supõe, né, e isso meio que é uma porta-chave para dizer que Cassie é uma personagem feminina. Embora no Ultimate Custom Night o rosto que apareça seja de um menino e no filme a alma do Voodoo Freddy seja um menino. Na Ultimate Custom Night eu não sei o que pode ter acontecido, mas no FNAF o filme não é exatamente as mesmas crianças que estão lá. Lembrando, nunca é citado o nome das crianças, tanto que as crianças estão interpretando personagens chamados Criança Fantasma, só mudando a numeração, são 1, 2, 3 e 4 e 5. Então sim, nos jogos, Cassie é uma menina. Tem algumas informações bobas no livro, como, né, pergunta se o Mike ele tá andando com alguém, nessas coisas, ele coloca 2 coraçãozinhos, então supostamente o Mike tem uma namoradinha, coisa que não é importante. Coisa que é importante é a citação de pesadelos frequentes. O Mike desenha o Nightmare Freddy. O Mike desenha muito bem. Então o Mike ele tá tendo pesadelos com os animatrônicos do FNAF 1 em versão grotesquizada. Não são a primeira vez que esses pesadelos são vistos na história de FNAF. Vão ser explicados mais pra frente, se algum dia eu fizer um vídeo contando no aniversário de 10 anos do FNAF 4, mas não está nos planos. Mas em grande resumo, o Mike está passando por pesadelos que outras pessoas já viram, melhor dizendo, seu próprio irmão com quem ele está se comunicando. Então, embora também tenha tido seus próprios pesadelos, ele também está vendo os do irmão. E bom, somente isso realmente a se adicionar na história do FNAF 1, né, com o que veio depois, ao decorrer dos jogos. Bom, esse vídeo tende a ficar, né, desatualizado em breve, porque está para lançar The Week Before, que é um livro que vai contar quando o Phone Guy trabalhou na pizzaria do FNAF 1, quando ele gravou aquelas mensagens, e muito provavelmente o conteúdo do livro até um certo ponto deve ser canônico. Mas enfim, agora o momento emocional. O meu primeiro contato com o FNAF, eu não vou lembrar exatamente, mas com certeza foi com os vídeos do Renan Souzani e essas coisas. Muito provavelmente foi na época que tinha o Sister Location, essas coisas, porque na minha cabeça a FNAF tinha parado no Sister Location. E lá na época de 2019, eu entrei para a comunidade de volta, comecei a fazer desenho de FNAF, essas coisas, porém eu não sabia que tinha lançado um FNAF 6 e estava esperando. Na época já tinha até o Help Wanted, tá ligado? Então foi aí que eu reentrei pra franquia e comecei a ver as coisas da história e me reapaixonei pelo universo. Até conhecer Security Breach, é claro. Bom, é realmente legal fazer parte disso, ver, produzir coisas relacionadas, mas às vezes a gente acaba se esgotando muito. O importante é que realmente tem partes boas, pessoas boas que eu conheci por causa disso, e realmente é bem divertido estar aqui mesmo, né?
Os filmes mesmo estão vindo pra ser, espero que sejam uma espécie de rebootzinho, dá pra considerar que vai ser um rebootzinho os filmes. E é isso, 10 anos de pura alegria e sofrimento de vez em quando. Obrigado, Scott Caldo, tu é foda. Bom, eu tô realmente tentando fazer esse vídeo às pressas e lançá-lo para nós conseguir lançar logo no aniversário de FNAF. Eu quero que vocês passem no canal da Vale. A Vale editou a introdução. Enfim, vai ficando por aqui mais um vídeo, né? Acho que o próximo vídeo é FNAF 6 e eu tenho que fazer um vídeo, né, juntando esses vazamentos que estão saindo do FNAF 2, o filme, para falar, já que não tem muita gente falando. Não que vá mudar muita coisa eu falar, né? Mas vamos fazer um armazenamentinho, né? E quem sabe já até dar uma visualização fora. Enfim, é isso, falou e até a próxima.